E no vídeo de hoje nós vamos conhecer ele, o mais poderoso smartphone da Xiaomi, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Talvez quando você estiver assistindo aí já tenha saído um modelo mais top. Mas por enquanto, esse aqui, ó, esse filho de uma égua aqui, o Xiaomi 12 Pro, é o mais potente, o mais poderoso. E nós vamos conhecer ele depois da vinheta. Agora, pessoal, eu não tive dó não, rapaz. Eu botei foi pra torar. Eu comprei logo a versão mais potente que tinha lá, com 12 GB de RAM. Esse aqui tem 12 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Só que tem um problema. Não existe ainda, enquanto eu tô gravando o vídeo, quando eu comprei, não existe ainda a versão global disponível para venda. Então, eu não pude comprar a versão global. Então aqui, versão chinesa. Eu sempre falo pra vocês, gente, não compra a versão chinesa não, pelo amor de Deus. Eu sei que tem aquela galera que gosta de comprar a versão chinesa, que diz que é mais completo, que TTT, mas a maioria, 99,9% das pessoas não deve comprar a versão chinesa, tá vendo? Compra a versão global, que tem o nosso idioma, que vem com a Play Store instalada, que você pode instalar o que você quiser, usar pagamentos do Google, Google Pay e o escambau, tá bom? Versão global. Eu vou deixar o link aqui quando tiver a versão global disponível, eu vou deixar aqui na descrição para vocês comprar, caso queira, tá bom? Fechou? Versão chinesa tem aí, mas só compra se você tiver noção. Aí eu quero a versão chinesa. Inclusive, pessoal, ó, você já percebe que é a versão chinesa quando ele já manda o adaptadorzinho, viu? Olha, mandaram o adaptadorzinho. Ah, fui taxado também, viu? Fui taxado. Olha aí a taxa, se liga aí. Até que não foi das piores, né? Mas tenha em mente, se você for importar, tem que ter em mente que você pode ser taxado. Pode não ser também, mas pode ser taxado e eu não sei o preço. Pode ser mais, pode ser menos e as coisas são assim. Agora vamos lá, homem. Eita, acaba que conversa. Gesiel, tu tomou água de chocalho, filho de uma égua. Tu é doido? Não, rapaz, não tomei não. Olha, se ligue, venha. Chegue. Se ligou? Nem precisei usar o canivete dessa vez. Eita, rapaz. Bora, agora saia, pelo amor de Deus, homem. Dê espaço aqui. Xiaomi 12 Pro. Som com assinatura Harman Kardon, né? Que é potência, rapaz. Essa é uma das melhores marcas no que se diz respeito a áudio. E temos aqui, ó, Dolby Vision e Dolby Atmos. Tecnologia de tela e de áudio arretada demais aqui. E olha só, 12 GB de RAM e 256, rapaz. Agora vamos ver a cara dele. Bora, desça, meu filho. Rapaz, tu é doido, esse aqui vai precisar de uma ajudinha, porque tá vedado. Ah, mulher, chega, foi... Vocês ouviram? Pois é, fique aí, meu filho, fique. Chegue cá, venha. Vamos ver o que vem aqui dentro. Será que a Xiaomi ainda tá botando coisa dentro das caixas, hein? Ou será que já tá fazendo igual essas outras aí, tirando tudo? Não, rapaz, tá não, olha aí. Temos aqui capinha, temos a capinha. Temos... isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Então, não sei o que é isso, saia pra lá. Temos a chavinha ejetor aqui. E temos ele, gente. Temos o bichão. Olha ele, vem cá, meu filho. Bora, chegue. Lá vem ele. Lá vem ele. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui, hein. Eu não vi ainda não, gente. Eu ainda não vi a traseira do bicho, mas eu vou ver agora. Eita, quase não sai, rapaz. Ah, olha isso, gente. Não, preste atenção nisso aqui. Olha. Rapaz! Eu confesso pra vocês que, rapaz, né? Lembra couro isso aqui, cara. Muito arretado. Gostei. Diferenciado, né? Saindo um pouquinho ali do padrão. Claro que a gente vai acabar usando a capinha e tal, e vai acabar dando uma estragada aí nessa sensação, né? Que é muito gostoso, ó. Muito gostoso mesmo segurar aqui nessa tampa traseira. Sobre as câmeras, olha só. Temos aqui a chapola gigantesca, que vamos ver a qualidade, vamos ver se tá arretada mesmo. Já tem o nome aí, ó, 50 megapixels. Temos os flash. Aqui embaixo, slot do chip, que inclusive nós já vamos ver aqui. Olha só, vem cá, chega, vamos ver. Temos aqui o slot do chip, que olha só, pega 2 nano SIM, mas não pega cartão de memória. Temos aqui, ó, borrachinha, vermelhinha, laranjinha aí, para dar aquela protegida contra a água. Que apesar de ter a borrachinha,
A Xiaomi não fala nada sobre ele ser a prova d'água, então se tiver um desse aqui, não mole não, pelo amor de Deus. Aí temos aqui o microfone, entrada USB-C, saída de áudio também, né, dando um acabamento ali diferenciado, ó. Achei interessante isso aqui, inclusive aqui mantém o mesmo padrão, gostei disso aqui também, a assinatura aqui Harman Kardon, como vocês podem ver, outro microfone, infravermelho, né, para controlar TV, rádio e tudo mais. E desse lado aqui não temos nada, só a anteninha aqui, tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui, gente, são as antenas, tá? Para sair e receber os sinais. Já aqui nós temos o botão de ligar e desligar, que eu já vou tacar o dedo aqui, igual vocês. Ó, eu tô tacando o dedo aqui, gente, já aproveita e faz igual a eu. Já taca o dedo aí no gostei. Ah, Jezé, eu não tô inscrito no canal. Já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Pronto, feito isso, aí o que acontece? Ó, liga. As coisas funcionam quando você estaca o dedo aí nos botões. Ai, gente, vocês são uma resenha, viu? Tá ligando, gente. O bicho tá ligando aqui. A frente dele é interessante, rapaz. Vê que a tela vai bem até a borda, né? Dando aquele efeitinho. Não é bem cascata, mas é uma tela bonita, cara. Uma tela bonita. A borda aqui é um pouco fina embaixo. Em cima também um pouquinho. A câmera frontal lá não é escondidinha ainda. Temos aqui a MIUI 13, mas no idioma Xingling, chinês. Olha, mas a gente pode botar o inglês. Vamos botar o inglês, vamos conectar a internet, tudo direitinho aqui. Calma lá, que nós, antes de fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que é que vem na caixa, que é um cabo USB-C. Olha só, USB-C em uma ponta e USB-A na outra ponta. E aqui nós temos ele, gente. Nós temos o monstro. Um carregador de 120 watts de potência. É o fraco, rapaz. Tu é doido, é? Isso aqui carrega até a bateria do teu carro, se tu vacilar, rapaz. Tu dá pra fazer uma chupeta no carro. Dá pra carregar um carro elétrico, pronto, com esse carregador. Brincadeiras à parte, mas é extremamente potente. Para você ter uma noção, a Xiaomi fala que ele pode carregar de 0 a 100 em 18 minutos, só isso. 18 minutos, tome-lhe de 0 a 100. Ah, Reziel, carregamento sem fio. E botaram, até que enfim, né, Xiaomi? Botou carregamento sem fio de até 50 watts, ó. Potência desgraçada, 42 minutos mais ou menos eles dizem que carrega em 50 watts, tá? E ele tem um carregamento reverso. Você pode carregar outro dispositivo sem fio com potência de 10 watts de potência. Potência de 10 watts de potência. Ficou estranho esse negócio aqui. Mas vocês entenderam, né? É muita coisa, rapaz. Eu mesmo sendo aqui, não sendo versão global, eu vou configurar, vou instalar a Play Store, vou instalar uns aplicativos, vou joguinho, vou mexer, vou tirar foto, vou gravar vídeo. Vou testar esse vídeo de uma égua porque eu quero mostrar pra vocês aqui as minhas primeiras impressões com o Xiaomi 12 Pro. Será mesmo que é Pro? Ou é conversa pra boi dormir? E para começar essa segunda parte do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o display desse aparelho. Na verdade, não um pouquinho, vamos falar muito, porque tem muita tecnologia aqui. Começando que nós estamos falando de um display AMOLED, que por sinal é fabricado pela Samsung, né? É um display Samsung S5, com resolução 2K. Isso mesmo que você ouviu, é um display 2K, mas lembrando, dá para você optar por usar ou Full HD, tá vendo aqui, ó, Full HD, que economiza bastante bateria, ou ativar o 2K aqui e aí ele vai ficar com bem mais resolução, vai ficar uma imagem muito mais bonita, só que ao mesmo tempo vai botar para torar na bateria. Em termos de brilho e cores, o que eu posso falar para vocês e mostrar, como vocês estão vendo aí, é que é sensacional. Realmente aqui nós temos uma tela muito, mas muito top. Mesmo debaixo do sol forte, você vai conseguir enxergar perfeitamente, que ele tem um nível de brilho altíssimo, aliado, claro, a toda essa tecnologia. Que, por sinal, essa tela oferece aquela tecnologia chamada LTPO. O que é que significa isso, Gesiel? Significa que ele consegue ter uma taxa de atualização variável, podendo ir de 1 Hz a 120 Hz. Quando você não estiver utilizando ou estiver utilizando alguma coisa que não precisa uma taxa de atualização tão grande, ele vai baixar o máximo que der ali para mostrar o conteúdo com qualidade, para fazer o quê?
Para economizar bateria. E quando você estiver usando alguma coisa que exige muita taxa de atualização, jogando ou fazendo qualquer outra coisa que exija uma taxa de atualização mais alta, ele automaticamente, né, sobe esse hertz por segundo. Mas claro que isso é personalizável também. Você pode vir aqui em Refresh Rate. Como eu falei para vocês, é uma versão chinesa, então só tem o inglês, mas tá para ser lançada aí a versão global, tá, gente? Versão global. Mas olha só, você pode vir aqui em manual e você pode optar por deixar cravado nos 120, 90 ou 60, como queira, né? Eu prefiro deixar no automático. E aí ele vai entender o que está sendo mostrado e vai atualizar a taxa da tela de acordo com o conteúdo. Ó, dá até para ver ali na animaçãozinha que ele mostra a diferença, né? De alta velocidade para baixa. Então, pessoal, pelo que podemos ver, de fato, a Xiaomi caprichou, comprou uma tela, inclusive da Samsung, concorrente, mas comprou uma tela arretada demais, velho. Não tem do que reclamar aqui quando o assunto é tela, mas temos sim algumas coisas, algumas críticas a fazer quanto a esse aparelho, que eu vou fazer já já, porque agora eu preciso mostrar para vocês uma coisa também sensacional. Se liga só, pessoal, deixa eu pegar aqui o carregador dele de 120 watts de potência. Olha isso, você conecta, ele vai reconhecer, ó, 120. Olha a velocidade que o filho de uma égua, rapaz, carrega. Ei, é ligeiro demais, mano. É sensacional. Para você ter uma noção, eu deixei ele descarregar por completo, desligar e conectei ele no carregador. Em 10 minutos, ele já tinha carregado 45%. E uma coisa que eu gostei demais é que ele não esquentou. O máximo que ele chegou ali foi uma média de 37 graus, que é muito aceitável para uma velocidade absurda de carregamento dessa. Para resumir, ele foi de 0 a 100% em 24 minutos. Ei, é um tempo bom, cara, muito bom. Sabe, você precisando sair, correr, rapaz, eita, meu celular descarregou, eu preciso ir trabalhar daqui a meia hora. Botou, meu amigo, vai dar de sobra. Agora, uma coisa que eu vou elogiar e ao mesmo tempo criticar é o áudio dele. Ó, saída de som em cima, com a assinatura Harman Kardon, e saída de som embaixo. Aí você olha aqui, poxa, 2 fones grandão, saída de som parretada, deve ser incrível, né, Jaziel? Olha, a qualidade sonora é maravilhosa, é muito encorpado o som. Só que, ao mesmo tempo, eu senti um pouquinho de falta de volume. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais alto. Tudo bem, quanto mais você aumenta o volume, mais chance de perder qualidade, né, distorcer e tudo mais. Só que eu comparando com outros top de linha, com o iPhone 13, outros aparelhos, eu sinto que eles têm um volume bem mais alto e mantêm uma qualidade sonora muito top também. Até um exemplo rápido aqui, ó. Vou botar aqui uma música. Ó, agora a qualidade é boa, cara. Muito boa mesmo. Se liga, ó. Bora, meu filho. Bora, meu filho! Olha só. É muito boa a qualidade. É um som muito limpo, cara. Então, uma batidinha gostosa. Mas o volume em si, eu acho que merecia um pouquinho mais. Eu posso estar sendo um pouco chato, mas sim, eu senti um pouquinho de volume, de falta de volume. Agora, quanto ao sistema operacional, é até complicado eu falar para vocês, porque assim, versão chinesa, né, gente? 282 aplicativos aqui, que a gente não sabe nem para que serve, olha só. Eu instalei a loja de aplicativos do Google, deu para baixar algumas coisinhas e tal, para testar, mas não é aquela experiência completa que a pessoa gosta, né? Porque muita coisa fica em chinês e tal. Mas olha só, ele já tá na MIUI 13, tá? No Android 12, olha só, Android 12. E outra coisa, ele tem 12 GB de RAM, esse aqui que eu comprei, 12 GB de RAM, mais 3 GB de memória RAM Plus. E sobre o armazenamento interno, olha isso, gente, 256 GB de armazenamento interno. Lembrando que ele não pega cartão de memória, né? Eu sei que muita gente fica chateado, mas não pega cartão de memória e é isso que a gente tem aqui. Agora, uma coisa sensacional é o seu processador, né, gente? Que é o Snapdragon 8 geração 1. Pois bem, é uma máquina, gente. Eita, bicho ligeiro, virado na molesta, rapaz. Eu joguei nele, eu joguei COD aqui. E vou dizer pra vocês, é bom, rapaz, o bicho é arretado mesmo. Como vocês podem ver, ele não trava, até porque nem era pra travar, né, gente? Roda liso, virado no tetel. Só tem um porém, o COD ainda não liberou mais do que 60 FPS, né? Infelizmente, você tem que fazer uma alteraçãozinha lá na pasta do jogo e tudo mais, botar uns arquivos. Eu não fiz isso, deixei como estava mesmo, originalzinho, e rodou extremamente bem.
Lembrando que quanto mais FPS o jogo disponibiliza, né, mais consome ali, porque ele vai tentar jogar a tela lá para os 120 Hz, por exemplo, e vai consumir mais bateria. E a bateria dele é de 4.600 mAh, o que não é uma bateria gigante. Então, dependendo do seu uso, dos jogos que você vai rodar nele aí, pode ter um consumo um pouco maior de bateria justamente por conta disso. Parou no 60 FPS, é um consumo. Se você roda a 90, é mais consumo. Se roda a 120, é mais ainda. Agora, pessoal, deixa eu falar para vocês sobre as câmeras, porque é o seguinte, uma coisa que eu gostei demais foi o fato de a Xiaomi ter colocado 3 câmeras traseiras, todas de 50 megapixels. Isso eu confesso para vocês que eu gostei. A câmera frontal, deixa eu até abrir o aplicativo de câmera aqui, olha só, ela tem 32 megapixels de resolução. Então, se a gente olha para os megapixels, tá bom, né? Poxa, 3 câmeras traseiras de 50, mais uma de 32 na frente, Rezel. Tá arretado demais, não tá? Quase que tava arretado demais. Passou perto. É tanto que eu até fiz uns stories, fiz lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, poxa, perdeu. Tá vendo aí? Tem o link aí na descrição, gente. Clica e me segue lá no Instagram, porque eu sempre que eu pego um aparelho novo assim, eu faço uns stories, algumas coisas para vocês terem uma noção da qualidade, né? E os stories, como vocês sabem, eles somem com 24 horas, então vocês têm que estar sempre de olho ali, ó. Vem aqui no meu Instagram, ativa as notificações, isso mesmo, ativa aí as notificações dos stories e tudo, para vocês ficarem ligados. Mas por que, Gesiel? Por que tu não gostou tanto? Foi só nos stories do Instagram? Não. Até que a qualidade ficou boa nos stories, eu só achei que ficou muito branca a imagem. Mas vamos lá, o que acontece? A minha crítica maior com a Xiaomi é o quê? É ter um top de linha, o melhor aparelho que eles têm para nos oferecer até o momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo. E olha isso, gente. Mano, é sério isso? Câmera frontal não grava em 4K. Não tem como, Xiaomi. Em pleno 2022, sua filha de uma égua. Não tem como. Agora, se tem uma coisa que eu gosto demais é isso aqui, ó. É essa captação do áudio frontal. Isso eu gosto pra caramba. É tanto que nos stories lá eu mostrei com e sem isso aqui e é muito bom. E quando você ativa essa função aqui, ele vai focar no áudio que está sendo direcionado aqui para frente do aparelho, fazendo com que ele tenha uma clareza da voz muito maior. Outra coisa, gente, câmera traseira principal, grava até em 8K, sensacional, bom demais. A câmera ultra wide, Gesiel, a mais aberta, grava em 4K 60, a resolução máxima, gostei demais, sensacional. Câmera zoom, suporta também o 4K 60, isso eu gostei demais. Parabéns, Xiaomi, por ter colocado 4K 60 em todas. Só que tem um porém, quando você começa a gravar, você não consegue mudar de uma câmera para outra. Isso, ao meu ver, é um erro da Xiaomi. Tem que imitar na cara dura a Samsung, véio. A Samsung você consegue, até nos intermediários, você consegue gravar e alternar de câmera durante a gravação. E não é o que acontece aqui. Ao meu ver, isso ainda é uma fraqueza de muitos fabricantes, não botar a possibilidade de você alternar. Você está gravando um vídeo, você tem que parar para poder mudar de câmera para começar a gravar de novo. Não, velho, não dá. Em pleno 2022, libera isso aí, cara, para poder a gente ficar alternando de câmera enquanto quiser. Beleza, desabafei, mas agora vocês querem saber de qualidades, né? Vocês querem ver as fotos, vocês querem ver teste de gravação de vídeo e, claro, vou mostrar tudinho pra vocês. Inclusive, o câmera lenta dele, véi, sensacional, gostei. Ele grava até 960 FPS. Isso quer dizer que a gente tem um verdadeiro câmera lenta. Inclusive eu filmei Gabriel se lascando todinho no skate lá, vocês vão ver, se liga só. Primeiro vamos começar vendo a qualidade de imagens. Vamos começar vendo as fotos que eu tirei com esse aparelho. Inclusive, fotos durante o dia e fotos durante a noite. As primeiras fotos que eu tirei com ele foram essas aqui, com a Ultra Wide, a principal e a de 2 vezes de zoom. Beleza, até então fotos normais, tranquilas. Mas vamos aqui ver a frontal. Vamos ver do que esse aparelho é capaz na câmera frontal. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui para a gente começar a perceber que temos um pouquinho de ruído, né? Temos uma imagem nítida até então para uma câmera frontal. Acredito que para a situação está de bom tamanho. Mas olha só, eu tirei a mesma foto com o modo retrato e podemos perceber que o recorte está muito bom, bem assertivo mesmo, como vocês podem perceber. Errou um pouquinho aqui, mas é porque também eu forcei bastante o desfoque, eu não precisava ter forçado tanto e aí ia dar para dar uma disfarçada melhor. Se a gente adianta mais um pouquinho, a gente vai ter várias outras fotos. Olha só, Ultra Wide, principal e zoom. Note que temos uma qualidade decente para a situação. Aqui eu estava tentando tirar uma foto macro, né? Tirar uma foto bem de pertinho
do que seria isso aqui, uma Maria Fedor. Lá no Nordeste a gente chamava isso aqui de Maria Fedor. Mas independente do nome, eu tava tentando tirar uma foto mais próximo possível, quase que uma foto macro. E, infelizmente, não consegui. Essa foto aqui, gente, foi tirada com a câmera principal traseira, né? E aí eu aproximei um pouquinho mais para ver até onde dava para tirar. E isso aqui foi o resultado máximo que eu consegui de aproximação. O que, ao meu ver, não ficou tão boa quanto eu gostaria. Passando mais para frente, a gente consegue ver algumas fotos que eu tirei aqui, olha só, com a câmera principal, ó, 24mm é a câmera principal, e temos uma qualidade legal. Tava bem ensolarado o dia, então foi bem tranquilo para ele conseguir tirar essas fotos aqui. Mas você vê aqui que o movimento ficou bem legal, né? Mesmo o Miguel aqui em movimento, a foto ficou bem interessante. Aqui temos o Gabriel. Aqui eu já estava usando a câmera zoom, a câmera de 2x. Você vê que 48mm é a câmera mais aproximada que ele tem e também entregou aí um resultado legal. Aqui eu testei os extremos, né? Eu testei a câmera ultra wide, a câmera mais aberta de 14mm, ela é mais angulada. Aqui a câmera principal, a câmera zoom e aqui com o máximo de zoom que ele suporta, que é 20 vezes, usando a câmera de 2x, tá? Ele usa a mesma câmera de 2x para dar o zoom máximo de 20 vezes. E temos um resultado, ó, se você pegar a câmera mais distante, né, a ultra wide, dá para dizer que temos um resultado satisfatório. E aí temos várias outras fotos que você pode ver lá no Drive. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olha só, ultra wide, principal e zoom. Muito bom o resultado aqui, gostei pra caramba. Inclusive, fiz a mesma foto com o modo retrato. E aí eu já não gostei tanto, né? O recorte ele deu uma errada aqui. Eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor esse resultado. Ah, e no modo retrato, ele tem alguns efeitos que você pode usar, efeito de iluminação e tal. Esse efeito aqui você já visualiza na hora que vai tirar a foto, tá? Coloquei aqui também, criou bastante ruído, era a proposta, né? Temos câmera frontal aqui, modo retrato, sem modo retrato, um resultado também agradável. E temos várias outras fotos, mas vamos caminhar para uma situação um pouco mais difícil, que é aqui, ó, à noite. Câmera frontal à noite, sem modo retrato, com modo retrato. Eu particularmente gostei do resultado, viu? Achei que foi bem satisfatório, tendo em vista que a condição não era das melhores, né, de iluminação. Aqui com a câmera ultra wide, modo noturno, câmera principal e câmera zoom. A câmera zoom achei que ficou um pouquinho escura. Já aqui foi o contrário, né? Ficou bem estourado aqui, ó. Câmera ultra wide, câmera principal e câmera zoom. Aqui a zoom também ficou um pouquinho mais escura. Já aqui nessa situação, eu confesso para vocês que eu me decepcionei com o resultado. Não gostei de jeito nenhum. No modo noturno com a ultra wide, com a principal e com a zoom. Nenhuma das três fotos me agradou muito, tá? Tudo bem que era uma condição não tão boa para tirar foto, né? A iluminação não era das melhores, né? No estacionamento aqui. Mas sei lá, eu achei que pecou um pouquinho aí na nitidez, nos detalhes, né? Principalmente aqui, ó, na câmera principal eu achei que o resultado ia ficar um pouquinho melhor. A zoom faltou nitidez, mas em compensação eu achei que ficou a melhor foto das três. Agora chegou a hora da gente ver o câmera lenta. Olha só, pessoal, rapaz, eu vou dizer pra vocês, viu? Essa daí doeu, mas não doeu pouco não, rapaz. Mas eu fiz outros câmeras lentas também. Inclusive, olha só o Miguel tentando fazer o ollie aí no seu skate. Infelizmente, ele ainda não aprendeu. E quando o assunto é qualidade de gravação de vídeo na câmera frontal, é isso aqui que ele tem para nos oferecer. Estou aqui num dia um tanto quanto nublado, né? Tá bem nublado mesmo, ao ar livre. Então prestem atenção na captação de áudio, como é que se comporta aqui, ó, questão de luz, se não está estourando muito. Todos os detalhes, prestem atenção, porque isso é a câmera frontal dele em Full HD 30 fps, 30 quadros por segundo. Só que agora nós vamos botar nas câmeras traseiras e aí nós vamos pro 4K, tá? Vamos lá. E agora começando o teste aqui com a câmera Ultra Wide em 4K 60 fps. Temos Miguelzinho ali, sem vergonha, né, que chegou da escola agora. E essa é a qualidade, gente. 4K 60, viu? 4K 60 fps. Estou caminhando aqui, ó. E olha aí, a estabilização tá bem, mas bem legal mesmo. Miguel, fica aí. Ó, vou fazer o seguinte, pode ficar paradinho aí, filho. Eu vou parar de gravar e mudar para a câmera principal para vocês verem como é que fica, ó. Pronto, agora com a câmera principal, Miguel tá ali fechando o zoinho. É isso que dá não botar um óculos de sol, seu sem vergonha. Mas olha... Mas olha só, essa é a qualidade da câmera principal traseira, tá? Caminhando aqui, ó, para vocês verem a estabilização e tudo mais.
E agora eu vou fazer o seguinte, Miguel. Você vai ficar aí de novo que eu vou mudar para a câmera zoom de 2x. Vamos lá. Câmera de 2x, agora também em 4K 60 fps. Notem que ele já ficou bem mais perto, né? Bem mais pertinho ali. E olha aí, gente. Olha a qualidade. Deu uma desfocada legal aqui agora, hein? Eu percebo que essa câmera, essa de 2x, ela desfoca com muita facilidade, ó. Ó, tá Miguel aqui. Bem legal, ó, foco bem legal. Anda aí, Miguel, anda um pouquinho aí, vá. Vamos lá. Vai, pode andar. Ó, ela não tá acompanhando o foco. Eu vou ter que triscar na tela. Pera ainda. Aí, pronto. Aí ela focou, né? Então vemos que tem um probleminha de foco aqui. Não consegue seguir muito bem, não. Mas é isso aí, ó. Essa é a qualidade desse celular, bicho! Então, para resumir, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que a Xiaomi acertou 95% nesse aparelho, né? Faltou uma mixariazinha ali para dizer, esse é perfeito. Não existe smartphone perfeito, sempre vai faltar uma coisinha aqui, outra acolá. Por exemplo, ele não é a prova d'água. Poxa, mancada, né, Xiaomi? Um aparelho como esse, velho, não ser a prova d'água, merecia demais. E sempre vai ter uma coisinha aqui, outra acolá, que pra mim às vezes não faz diferença, pra você já faz. Mas ele é super completo, gente. Tem NFC, tem um carregamento sem fio, tem um carregamento reverso sem fio, que eu gostei demais. Tá bem legal mesmo esse aparelho. Merecia só gravar 4K na frontal, trocar de câmera durante a gravação, umas besteirinhas que talvez até com a atualização de software eles consigam incrementar. O que eu acho que não vai acontecer nessa questão das câmeras. Mas quem sabe, né? Não custa acreditar. Mas valeu, gente. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!